Oiê! Eu sou Eunice Santos e estou aqui em Portugal compartilhando com você tudo o que você precisa saber. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo. Prazer. Ele já vai contar pra gente há quanto tempo ele mora aqui em Portugal e mora em Lisboa, né, Rodrigo? Vim direto pra Lisboa. Aí, ele tá aqui agora no Porto pro Primavera Sound, um evento que vai ter, e ele vai contar um pouquinho pra gente como funciona esse evento. É um festival que foi fundado, a primeira vez dele foi em Barcelona, e eles fizeram experiências em novos países. E em 2022 eles fizeram uma experiência no Brasil, eu ainda estava morando lá. E aí eu acabei presenciando, foi um festival incrível, uma ótima organização, adorei o line-up, foi muito bom. E aí, como teve essa reviravolta, eu vim para Lisboa com meu namorado, nós moramos em Lisboa já vai fazer 2 anos. Primeira vez nós viemos, eu senti uma diferença gritante, porque quando você tem uma convivência no Brasil, uma rotina no Brasil e anos daquilo todos os dias, é um choque brutal. Então eu acabei voltando, passei 3 meses lá, alinhamos as mentes e falamos, não, faz sentido, é isso que a gente quer para nossa vida, e voltamos novamente. E aí essa segunda volta já vai fazer 2 anos. Estou vivendo em Lisboa, trabalhando num hostel, é bem tranquilo, é um país onde se fala muito inglês, então você acaba melhorando o seu inglês sem querer. Tem que aperfeiçoar, o né? Uber É importante é indiano, pra tudo. O Uber é indiano, a atendente da outra loja é de outro país, qualquer outro, você vai ter que aprender o inglês sem querer. Mas é muito bom, eu gosto muito daqui. É uma infraestrutura muito boa, o clima, eles respeitam as temporadas. Se tá calor, se é verão é calor, se é inverno é frio. Isso também eu notei e é bem... Você sente, né, na pele, diferente do Brasil. Qual região você era do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. A loucura de São Paulo, sim. Eu, Rio de Janeiro, então você nota que lá, mesmo no inverno, ainda é muito quente. Aqui o inverno é frio mesmo, né? Então as estações são bem definidas. São bem definidas. São Paulo é uma bagunça, você sai de casa de manhã achando que vai fazer um forno o dia inteiro, dá 2 horas, tá chovendo com frio. Então você tem que se virar. Então, por exemplo, o festival, a gente se preparava uma semana, pensando em roupa, capa de chuva, tênis muito confortável. Aí, por exemplo, eu fui nos festivais, os últimos 2 anos que eu estive aqui, fui em Lisboa, totalmente diferente, a quantidade de pessoas, a diferença é gritante, o respeito das pessoas, porque por ser menos pessoas, tem como se prezar mais o respeito e tal. Tudo é muito bom. O poder de compra, a gente nem pode ser falado, Portugal, poder de compra. Já ia te perguntar, a diferença que você tá achando de Brasil e Portugal, tem vontade de voltar pro Brasil? Não. Eu morro de vontade de voltar pro Brasil e eu visitaria os mesmos lugares, mas daria 2 semanas eu já estaria louco pra voltar pra cá. Porque é o que a gente fala, eu voltaria pro Brasil pra visitar os lugares que eu mais gosto, que eu passei anos visitando. Minha família, meus amigos, são pessoas que a gente criou uma vida lá. Mas quando você coloca na ponta do lápis sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, sobre pagar conta, sobre você ir no mercado e comprar o que você quer, comprar uma bolacha da mais cara porque ela é gostosa e não porque, não, ela é mais cara, eu não vou comprar, entendeu? Isso é muita verdade aqui. Sim, a gente consegue, né, sentir isso muito financeiramente. Você tem oportunidade, você com o seu mais simples emprego, você consegue comer chocolate mais caro, você consegue, sabe, tudo super tranquilo, dá pra você viajar. Por exemplo, eu vim pra Porto, eu gastei 5 euros no Flixbus de vinda, 5 euros no Flixbus de volta, fica num hostel, você não gasta tanto, entendeu? Minha amiga veio pra cá, ela trouxe um valor considerável, não gastou nem 20% do valor, e fomos em Madrid, passeamos assim, por toda Portugal, gastou pouquíssimo. Pois é, eu fui pra Madrid com o meu namorado, gastamos 30 euros por passagem. Aí, tá vendo? E Flixbus, incrível, adoro Flixbus. Isso. Não pego mais ônibus, mas avião, só se é pra longe ou pra outro país. Sim, porque o avião tem toda aquela burocracia do check-in, aí você quer despachar a mala, mas no ônibus você entra e vai, acabou, né? Sem contar que você entra no avião já é mais 40 minutos pra sair o avião. Às vezes é muito mais vantagem mesmo você ir de ônibus do que esperar um avião. Com certeza. E no Flixbus você consegue comprar uma cadeirinha do lado por 5 euros, 3 euros, você consegue ir com um conforto imenso. No avião você vai com a perna presa, com 3 gente do seu lado, é difícil. Tá vendo, gente? Fica a dica. Ele pôs o pé na água e avançou. Ele veio pra Europa. Ele queria morar fora, não foi, Rodrigo?
colocou o pé na água, tá gostando, valendo a pena? Sim, bastante. É muito legal, vale muito a pena. É uma vida diferente, são dias diferentes, é uma arquitetura diferente, são pessoas diferentes, então é muito legal, eu gosto bastante. A gente amplia o nosso conhecimento, né? Tava até hoje falando com o meu chefe justamente isso. A oportunidade que a gente consegue aqui de ter acesso à cultura ampla de todos os países da Europa, né? Que pra viajar é tão fácil. E não é nem algo que você vai atrás, não é algo que você tem que procurar, não é algo que você tem que se preocupar em ter isso no seu dia a dia. Você tem sem querer. Se você vai comprar um leite, o mercado mais próximo é um indiano. Você vai ter que falar inglês com o indiano, entendeu? É inevitável. A sair da sua caixinha de conforto, do seu arredoma, você tem que melhorar e tem que buscar o crescimento. Essas coisas, é porque eu não sou português, então eu acabo não tendo lugar de fala. Mas eu acho que as pessoas aqui, elas se acostumaram com o inglês. Então, por exemplo, meu namorado fica incomodado se a gente entra num Uber e o cara já se refere a nós em inglês. Por nós estarmos no país que fala português, nós achamos que as pessoas tinham que, pelo menos as primeiras palavras, ter essa obrigação. Mas por eles não têm isso. Os próprios jovens crescem falando inglês. E a própria, é tão natural, né? O dialeto deles, eles trocam frases por inglês, entre eles mesmo. Um dia desse eu tava no metro, menina, tanto idioma, menino, tanto idioma diferente no metro, mas o inglês predomina, né? Pior Todos eles, todo mundo aqui, qualquer pessoa na esquina fala isso que eu fiquei boba. O rapaz tirando o lixo, falando com o outro do carro, totalmente inglês. Como se fosse a coisa mais normal, sim. Todos os atendentes básicos você vê já chega falando inglês com todo mundo. Eu vejo que as pessoas, por exemplo, eu falo o Brasil, por exemplo, porque é o exemplo que eu tenho. Elas não procuram sair da bolha, em procurar outras línguas, em entender que o mundo é grande, que tem outras idades, outra vivência, outro trabalho para ela, outra língua para ela conviver. As pessoas, elas são muito fechadas naquela bolha do português, do Brasil, de eu vou viver aqui, eu vou morrer aqui. Mas não é assim, entendeu? Tem um vídeo até da Luana Piovani falando sobre isso. Quando você sai da ilha que você vê a ilha. Eu era dessa forma. Tanto é que aqui eu tô tendo que apanhar pra aprender o inglês. Porque você vê a necessidade, ainda mais a gente que trabalha em hostel. Mas você fala o inglês ou você... Tô arranhando. E você agora. Se vira... No Translate, tradutor, Google Tradutor, legal. Mas tem que se virar. O meu inglês todo era de Game of Thrones. Conhece a série? Conheço. Todo. Nunca tinha feito nenhum curso. Pelo contrário, eu estudava francês. Fiz 1 ano de francês. Sim. E aí, eu não tinha inglês, só que eu comecei a trabalhar no hostel. Do que eu comecei. Sim. E aí, a gerente falou, você não tem um inglês tão bom pra eu te colocar na recepção, mas nós temos uns eventos acontecendo que é um part-time, eu te coloco. Fiquei 2 meses nesses eventos. Melhorou meu inglês chutado, assim. Aí depois, porque foi obrigado a ter contato e teve que desenvolver na As pessoas falavam comigo e se eu não respondesse ficava aquele cri-cri na mesa, entendeu? Então mesmo que fosse o inglês errado, o inglês falado, o inglês que a maioria das vezes não se dava pra entender. Então assim, foi algo que melhorou muito, muito, muito bem. E aí a partir do 3º mês eu comecei a fazer recepção no night shift, por já ter melhorado um pouco. E aí você tem que fazer relatório, você tem que fazer tudo em inglês. Tudo em inglês, você tem que fazer check-in, check-out, resolver problemas ou pessoas bêbadas e coisas desse tipo, e tudo em inglês, porque as pessoas não falam português. Português é uma língua difícil. É uma língua difícil. A gente tem que se adaptar ao inglês, que é mais... Piorou aqui. Aqui é 10 vezes pior. Porque aqui eles têm um sotaque que é muito mais difícil de aprender. De verdade. Então a gente vai ter que se adaptar a eles e realmente precisa. Pro nosso trabalho, né, que é hostel, é importantíssimo ter um inglês. Eu acho que é importantíssimo pra tudo, sabia? Pra tudo. Porque você pode trabalhar com qualquer coisa que você não utilize o inglês. Mas você nunca vai querer conhecer um país, você nunca vai querer conhecer outro país, você vai ter que falar inglês nesse país. Minha tia, por exemplo, minha tia é louca pra viajar. Mas ela só viaja quando eu tô de férias, porque eu tenho que ir junto pra falar inglês, entendeu? Não é assim que funciona. Você precisa ter umas palavras, algo pra si. Sua tia mora aqui com você em Não, minha tia mora no Brasil. No Brasil. Ela já veio pra cá algumas vezes, já viajamos por aqui, mas é sempre quando eu tô de férias, porque ela não fala inglês, então acaba ficando presa nisso, entendeu? Fica limitado, né, por conta disso. Minha irmã tá indo agora para os Estados Unidos e ela foi depois de eu encher muito o saco dela e ela vai se virar com o tradutor, entendeu? Porque ela também tinha medo de ir. A sua irmã foi para os Estados Unidos? Ela está indo agora. Tá indo agora, mas ela é fluente no inglês? Não é fluente em inglês. Sua irmã não é? E tá indo pra você ir morar? Não, ela tá indo pra viagem em Orlando, sim, tá indo com o filho dela pra Disney, sim. Falei pra ela, vai ser super tranquilo, as pessoas são acostumadas a conviver com pessoas que não falam a língua delas. Sim, você vai se virar. E mesmo sem tradutor, na língua dos sinais, aponta o que você quer e pode. É o que a gente faz, eu te entendo. Fazia muito.
demorou pra ficar melhor no inglês trabalhando nesse evento? Olha, que você falou? pelo meu gosto pessoal por filmes, por séries, por música, eu comecei muito em shows, vou pro show agora, eu comecei a traduzir muitas músicas, queria entender e tal, então foi mais uma junção da necessidade com terem me jogado no meio da bomba, com ser um interesse meu. Então, por ser um interesse meu, uns 2 meses, período, os primeiros períodos que eu fiz os eventos foi o período que desandou. Aí a partir disso foi só melhorando em quesito vocabulário e essas coisas. Entendeu? Mas de resto foi só 2 meses mesmo, eu já tava tranquilo. Nossa. Aí hoje em dia eu já moro com uma russa, com uma americana, aí a gente já resolve tudo. É bom que já durante o dia, né? O dia inteiro. Você tá falando inglês e Do nada eu já me pego que nem a Anitta, esquecendo como é que fala a palavra em português, porque eu só lembro inglês. Ai, que legal! Gente, eu não vejo a hora de estar assim. É legal. Você é legal, você fica meio doido. Você fala, gente, eu não sei a palavra em português, mas eu lembro ela em inglês. Ai, que bom, e acontece Rodrigo. bastante. Sim. Então, pra você, tá valendo a pena morar em Portugal? Tá valendo muito a pena, é muito legal, gente. Venham, nem que seja pra conhecer. A experiência é muito boa, né? Você sair do seu arredoma, abrir a mente e você conhece um novo mundo, totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente do Brasil. É outra vida, é outra vida. Você desliga da poluição que é visual, sonora, ou até olfativa é uma poluição. Em São Paulo, eu falo de São Paulo em si. E aí você, quando você vive com familiares, com pessoas ao seu redor, você tem problemas deles que acaba refletindo em você. E você, muitas vezes eu me pegava pensando, tipo, eu tava o dia inteiro no serviço pensando num problema que nem era meu, sabe? Que nem tinha como eu resolver nada. E aqui você só tem a sua vida, a sua convivência. É bom para pessoas novas também, porque você acaba tendo que se virar. Você vai ter que lavar roupa, você vai ter que fazer comida, você vai ter que fazer tudo, entendeu? Tem que cortar o cordão umbilical, que é muito apegado com uma pessoa, acabou. Sim. Mas a família pega um pouco. Mas se você é uma pessoa meio desligada quanto a isso, é tranquilo. Então tá valendo a pena, bom saber, ó, gente. Ele pôs o pé na água e avançou. E se você também quer, tem que pôr o pé na água, gente. Tem que fazer por onde? Pra conquistar o seu sonho. Se é viajar, aí, ó, vambora. Se planeje, se estrutura e vá pra onde você quer. Muitos querem Estados Unidos, né? Mas fica tão enviado. Tá caindo essa graça aí, já. Né? Tá caindo hype. Aí a Europa, Portugal até então era a porta de entrada para muitos, mas está dificultando um pouquinho as leis, mas ainda dá para vir. Dá para vir. Se planejar, dá para vir direitinho. Sim, dá para vir para... Assim, depende da situação das pessoas, né? Depende de como você tá no Brasil, se você quer vir embora loucura amanhã, se você tem um tempo para ficar no Brasil. Mas se estamos falando de documentação, eu super te indicaria fazer o visto. Porque tem que ser com visto. Com visto, em quesito de meses, você já está documentalizado, você já está com a sua vida resolvida. Enquanto tem gente que gasta rios de dinheiro, que passa anos com dores de cabeça, que enfrenta filas durante dias, acorda de madrugada para pegar fila, para resolver um problema que se você tivesse visto com visto, você não teria esse problema. Verdade. Entendeu? Então vale a pena, ó, mas não é mágica, é se planejar e vir para Portugal ou fazer o que você quer fazer, né? O negócio é não ficar parado, para depois chegar lá na frente, eu podia ter feito, e o tempo passou, você não fez e o arrependimento bate, né? Só passou à vontade. Não é? A gente tá aqui aproveitando porque foi o que a gente quis, pôs o pé na água e tá aqui, atravessou o oceano, o mar se abriu, olha só. Sim, e passa rápido. Passa rápido, né? Já tá. E a água é gelada, muito gelada. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Curta, comente, se inscreva e compartilhe. Tchauzinho.